viajantes! Bem-vindo para mais um vídeo nosso sobre cidades italianas e regiões italianas. Bom, essa semana, devido a umas correrias do dia a dia, eu não consegui fazer a nossa live, então eu tô gravando aqui esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês de todo o estudo que a gente teve durante a semana. Bom, como eu falei para vocês, nós íamos começar a fazer a Itália de sul a norte e agora nós estamos do centro para o norte. Bom, essa próxima região que nós vamos estudar, ou que nós estávamos estudando essa semana, é a região de Marche. É uma região que fica ali perto de Lácio e da Umbra. Ela é uma região muito bonita, extremamente forte em questão histórica, porque ela tem um dos principais portos da Itália, né, que é o Cotovelo lá italiano, onde eles recebem e recebiam várias mercadorias durante todo o período no Império Romano, e hoje também eles ainda acabam recebendo muita gente, muitos turistas e algumas mercadorias, tendo em vista que a Itália é um dos principais pontos do meio da Europa, onde se vêem coisas tanto do lado oriente quanto do lado ocidente. Vamos então, sem conversa, vamos estudar mais um pouco sobre essa região. Bom, a região ela é muito especial de diversas maneiras, tá? Ela é dividida em 5 províncias, onde a sua capital é Ancona, e ela é por onde nós vamos começar. Ancona, ela é uma cidade praiana dessa província, e ela é dividida em 2 partes, a parte histórica e a parte litorânea. Mas o que a gente tem para fazer dentro dessa cidade ou nesta cidade? Para começo de conversa, é nessa cidade onde se encontra esse porto que eu falei para vocês, que é o Cotovelo de Conero. Esse cotovelo, ele é uma parte formada pelo relevo, onde você tem uma parte física do território onde é próprio para montar aí um porto, para atracar barcos. Então, devido a essa facilidade desse cotovelo, o que acontece? Ele ficou famoso e bem conhecido na época do Império Romano, porque eles não precisavam fazer nada, eles simplesmente pegavam os barcos e aportavam nesse lugar, né, nessa península. Mas esse trecho rochoso, ele faz parte do mar, ele é banhado pelo mar Adriático, e ele é famoso por ser, além desse porto, ser um parque nacional com praias exuberantes. Ele também é um dos trechos mais importantes desta região. Bom, depois a gente tem o Arco de Trajano, que é o arco triunfal, né, erguido em 115 pelo senador de Roma, né, para homenagear o imperador Trajano. Então ele foi construído em homenagem ao imperador, que expandiu o porto da cidade com o dinheiro do seu próprio bolso, formando aí o cais e algumas fortificações para proteção desse porto. Depois nós temos a igreja de San Ciriaco. Essa igreja ela foi construída no século IV e ela fica no alto da colina. Após a devastação da cidade de Ancora, por conta de conflitos ocorridos em 839 pelos sarraceanos, no final do século X, foram realizadas algumas obras de reconstrução dessa igreja. E a partir daí ela foi ampliada com mais 3 naves, né, com mais 3 partes, onde hoje tem aí a parte do presbitério e também que é extremamente renovada. Bom, depois nós temos o Museu Tátil. Esse Museu Tátil foi o que eu achei mais incrível nessa região e tudo, porque esse Museu Tátil, você pode tocar nas artes. Então as artes estão lá, né, expostas, e aí tem pessoas do lado dessa arte, e você pode tocar e elas estão ali para te ajudar a ter essa experiência, né, essa sensação de entrar no museu e poder aí tocar nas artes e entender e sentir um pouquinho da energia que elas estão emanando. Depois nós temos outra cidade, que é a outra província, né, na verdade, da região de Marche, que é a província de Ascoline Piceno. Essa província,
ela também é banhada pelo mar. Ela foi palco de um dos maiores massacres, né, da maior batalha do Império Romano, que foi a Batalha de Asculo, e ela foi importantíssima na questão estratégica dessa região. O que tem para se fazer lá, né? O que a gente faz nessa região? A Piazza de Popolo, que é a praça central da igreja, onde tem vários prédios históricos, onde eram centros de estudos e análises. Depois tem o Lago de Pilato, que é um paraíso montanhoso, cheio de lagos e um lugar lindo, onde você pode ter contato com a natureza, fazer piquenique, caminhadas, é um lugar bem bonito. Depois tem o Monte de Vettori. Esse Monte de Vettori, ele é incrível para quem gosta de caminhar, de fazer piquenique, de curtir aí um parque montanhoso e rochoso, cheio de apeninos. E durante o inverno, você pode fazer, como é que fala? Esqui, você pode subir nas dunas lá e descer de snowboard, enfim. Faz bastante esporte de inverno. Bom, depois a gente tem o Borgo di Grottamaré Alta, que é uma aldeia no topo da colina, onde você faz um passeio diferenciado. Ele é uma das visitas a essas ruínas e essas fortificações dessa cidade, dessa vila, né? E você tem aí um tour por todo o trajeto dessa vila e eles mostram como eram as casas, como é que eram construídas, tem os móveis, né? De como ainda lá da época de 1800 e pouco, de como essa vila ela era feita. E ela fica no alto da montanha, é a coisa mais linda do mundo. A próxima cidade é Ferno. Ferno ela é uma das províncias dessa região e ela é a mais novinha de todas. Ela foi criada em 2009, então ela é uma das províncias mais novas. E o que fazer em Ferno? Bom, Fermo tem o santuário da Madonna del Ambro, que é uma igreja rodeada de montanhas e florestas, ótima para você fazer piqueniques e passeios e também conhecer as regiões ribeirinhas. A única falha da igreja é que ela é muito cheia de cerimônias, de gente durante as cerimônias, né? E isso acaba inibindo um pouco os turistas quando chegam lá. Ela é uma igreja onde tem muita atividade religiosa. Ela tem um site que eu vou colocar no blog também para vocês, agora às 3 horas da tarde, e aí você vai poder ter uma ideia de como é cada uma desses lugares, tem horários, tem tudo no nosso post do blog. Bom, aí depois tem a Ermida de San Leonardo, que é um mosteiro construído também no coração dessa região, onde hoje ele é uma pequena igreja com essa estrutura original e ela foi reconstruída sobre vários vestígios pré-existentes de um frade. Ele ajudou a construir, né? Ele é conhecido como Padre Pietro e ele reformou sozinho o mosteiro em 1970. Então tem aí um pouco da história dele e de como ele fez para reconstruir esse pedaço, como ele fez para tornar essa arquitetura tão conservada e manter a história dessa região, principalmente desse mosteiro. Depois nós temos um canyon chamado Gola del Infernácio, que é um dos canyons que eu achei mais lindo até hoje na Itália. Ele é belíssimo e você caminha e atravessa por dentre as trilhas, passando por diversas cavernas com cachoeiras gigantescas, assim. Então você está andando naqueles canyons, né, naquelas montanhas de cor clara, e aí você vê umas cachoeiras saindo de dentro das gargantas, né, das cavernas. Muito, muito lindo. Ele também tem site, é um lugar, assim, muito legal. E o final dessas trilhas, né, o final desse passeio por esse canyon, dá também no mosteiro de São Leonardo, que foi lá o do padre que acabou reformando e restaurando. Então, para você que gosta de curtir caminhada, trilha, aventuras assim, esse é o lugar ideal. Depois, por último, que dá para fazer na região de Fermo, é o Roman Cisterns, é o Museu Arqueológico de Fermo.
que você desce uma escadaria e ele é para baixo, assim, sabe? E ele fica numa espécie de labirinto. Então você acaba andando pelo museu e é aqueles tetos mais abobadados, estilo catedral. E aí você tem todas as salas do museu na parte de baixo. É muito bonito. E ele tem site também. Depois nós vamos para a cidade de Macerata. O que fazer em Macerata? Macerata é uma cidade linda e encantadora que faz divisa com a Úmbria lá em cima. Então ela tem o Palácio de Buonaccorsi, que é um palácio do século XVIII, que hoje é usado como um museu cívico da cidade de Macerata. Depois tem a Basílica da Misericórdia, que foi construída em 1447, após o fim da peste que assolou a cidade. Então ela tem essa carga de ser um alívio, né, para essa população depois de ter passado pela peste. Ela acaba ganhando aí uma reforma e se torna uma das basílicas mais importantes da região, e hoje ela é referência e orgulho da cidade e é um centro religioso muito bem cuidado e aclamado pelo povo. Depois nós temos o Ecomuseu, que é uma vila, que é um lugar muito bonito também, que é tudo feito de terra e barro, e aí você pode passear por dentro dessa vila e ver a construção dessas cidades. E ela é um museu a céu aberto, então você tem o passeio, o guia, né, que atravessa junto com você e vai contando a história de como aquela vila foi construída, como ela foi formada, como são as coisas ainda. Então tem muita arquitetura restaurada e usada ainda da época em que eles faziam essas casas. É um trajeto muito incrível e você conhece toda a estrutura da cidade, toda a história real da cidade. É como se você estivesse entrando literalmente numa vila de 1800, de 1000 e... Bom, depois tem a Praça da Liberdade, que é uma praça do século XIV. Ela foi desenhada por Cassiano da Fabriano. Ele é super importante no centro estratégico, ela foi, né, super importante no centro estratégico da região, e essa praça passou por várias reconstruções e hoje é um marco da cidade. Bom, pessoal, essa é um pouquinho dessa região de Marche. Como eu disse para vocês, é uma região extremamente histórica, extremamente cheia de acontecimentos e pontos estratégicos, onde você divide aí a questão do mar, da praia, do curtir ali a Riviera mesmo italiana, onde você vê barcos, iates e lugares lindíssimos, com a questão histórica, porque foi uma área muito importante devido à sua proximidade com o mar e a sua proximidade com Roma, por ela ficar bem ali no meio de toda a Europa, recebendo produtos do Oriente e do Ocidente, onde acabam aí a aumentar e a melhorar o acesso de mercadorias por toda a Europa. Então ela foi um ponto extremamente estratégico. Por isso tem tantos pontos arquitetônicos, por isso tem tantas coisas diferentes nessa região, onde nos levam a conhecer um pouquinho mais da história da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem atentos para os próximos vídeos e eu espero vocês na nossa live de quinta-feira que vem e nos nossos vídeos de segunda, quarta e sábado. Até lá!